E quando eu adentrei a fábrica, já na subida do vestiário, já estava um monitor separando a turma, mandando uma turma para a sessão, uma turma para a sala, e as pessoas que foram para a sala todas foram demitidas. Eu fui uma delas. 19 de fevereiro de 2009. A Embraer demite 4.273 funcionários. É um duro golpe para milhares de trabalhadores, famílias e para toda uma região que foi pega de surpresa. O único que não foi surpreendido foi o presidente Lula, avisado com antecedência das demissões, mas que nada fez. No contexto da crise econômica mundial, foram sobre os trabalhadores que os capitalistas jogaram a conta. Após 20 anos de bons serviços prestados e com vários certificados, Júlio César foi uma das vítimas da sanha de lucros e insensibilidade dos donos da Embraer. A empresa está na mão de grandes capitalistas. Responsabilidade social nenhuma. O que importa é o lucro. Se está dando lucro, está bem. Se não está dando lucro, não é que o lucro parou, que deixou de ter lucro. Se o lucro cai 1%, que seja 2%, demite 4.000 pais de famílias. E faz com que aqueles que estão lá dentro trabalhem mais. Aumente o ritmo de produção. O ritmo hoje é acelerado, é um ritmo fabuloso, alucinante, que tem o ritmo de trabalho dentro da empresa. Isso é desarmar uma capacidade técnica que depois você não reúne mais. Uma empresa, ela tem, além do capital físico, ela tem um capital de conhecimento. E esse conhecimento acumulado é feito pelos operários dela, desde o menos graduado ao mais graduado. De modo que isto é um crime contra o Brasil. O capital privado, na medida que assume a Embraer, ele utiliza a empresa como se utiliza qualquer empresa capitalista nesse mundo. Não mais com a preocupação de desenvolver conhecimento e de fabricar produtos que sejam necessários e úteis à população brasileira, em particular no que tem a ver com o transporte aéreo e a defesa nacional, e passa a utilizar a empresa em função do lucro, puro e simples. E, em particular, o capital financeiro, que são os grandes fundos de investimento que são proprietários da Embraer, querem lucro alto e rápido. A Embraer prega muito que ela vê o lado social, que ela trabalha dentro de normas não sei do que ela valoriza o profissional, que o profissional é o maior patrimônio da empresa. E isso, hoje eu sinto que isso não é verdade. Isso é marketing da empresa para a sociedade ou para as empresas para quem ela vende o produto dela. Mas o marketing da Embraer se mostrou insuficiente para salvar Horácio Forjaz, vice-presidente corporativo da empresa, das pesadas críticas realizadas em audiência na Câmara dos Deputados. Um absurdo sem tamanho, né? Por que nós estamos falando isso? O sindicato tem tentado negociar com a empresa já antes das demissões e tem alertado essa questão, principalmente que vinha cobrando que tinha que ter uma redução de jornada de trabalho. Então, quando o jornal saiu falando das 4.000 demissões, nós procuramos a empresa várias vezes, como estão nos dossiês. A empresa se negou, a qualquer momento, a discutir com o sindicato. E cadê a responsabilidade da sua empresa? Não teve? Não teve a sensibilidade de tratar os trabalhadores brasileiros com dignidade. O único argumento que tenho para utilizar é da não boa-fé. Se não é da não boa-fé, é justamente da má-fé. É incompetência este tipo de tratamento. É inaceitável. A demissão de 4.270 trabalhadores não foi precedida de nenhum tipo de negociação. Zero. Vossa Excelência não respondeu essa pergunta. No Senado, a Embraer também foi questionada. Naquela oportunidade, o representante da empresa chegou a chocar o senador Garibaldi Alves com o termo utilizado para se referir aos milhares de trabalhadores demitidos. Porque o próprio vice-presidente da Embraer falou em desova. Quer dizer, desovamos tantas mil pessoas, o que não deixou de ser uma coisa chocante.
Já o senador Eduardo Suplicy utilizou a própria situação econômica da empresa para defender o retorno de todos os demitidos. Fazer com que aqueles que foram demitidos, mais de 4.300 trabalhadores, possam voltar aos quadros da Embraer, até porque as notícias relativas ao desempenho econômico e financeiro da Embraer e da sua própria perspectiva de vendas é positiva. Ficou claro realmente é que a empresa não tem vontade de negociar. Aliás, ficou na audiência da Câmara dos Deputados e na audiência do Senado também. As mais de 4.000 demissões retratam fielmente o atual perfil da empresa privada Embraer, preocupada única e exclusivamente com o lucro. Mas este não é o único exemplo da profunda insensibilidade dos donos da Embraer. Para percebermos ainda mais claramente esta situação, vamos voltar um pouco no tempo. A partir de sua privatização, a Embraer tomou uma série de medidas para aumentar a exploração sobre os trabalhadores, diminuir salários e direitos e aumentar cada vez mais seus lucros. Ao longo dos anos, a direção da companhia tem utilizado vários mecanismos e estratégias de comunicação a fim de criar uma falsa identificação com os trabalhadores e, ao mesmo tempo, debelar qualquer forma de organização dos funcionários pelos seus direitos. A Embraer se utiliza de um discurso sistemático para tentar cooptar seus empregados. A metáfora vestir a camisa, neste contexto, é muito utilizada, bem como o conceito de família dentro da empresa. Passa uma imagem de que a Embraer é uma grande família, somos todos amigos, somos todos irmãos, um depende do outro. Na verdade, ela tenta amarrar o seguinte: a produção está atrelada à vida do cotidiano. Então, o que acontece? Casos absurdos, por exemplo. Ela tem que certificar algumas áreas para ter essa certificação Lean, essa certificação da empresa. Ela tem uma certa premiação, bronze, o prata e o ouro. E essas premiações elas só evoluem se há uma interação entre as áreas. E inclusive o absurdo que tem nisso é que, por exemplo, se há pessoas com afastamento médico, se há pessoas com faltas, que tem algum problema pessoal, por exemplo, isso afeta na premiação. Então, a empresa acaba jogando o trabalhador um contra o outro, o grupo contra um ser individual, por exemplo, sendo que não é assim a situação. É um clima de imposição, um clima de repressão aos trabalhadores, o que vem trazendo e desencadeando as doenças ocupacionais ou aumentando o número de lesionados dentro da empresa. Além desses lesionados, que são as doenças reconhecidas, ocupacionais, nós temos um agravante nesse sentido, que agora começam a aparecer doenças psicológicas. O adoecimento mental do trabalhador dentro da Embraer está se tornando um número muito elevado. Isso nos preocupa.